Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar com os irmãos aqui na cidade de Olhão. Acho que o meu irmão Porfírio, ele dizia, é muito gratificante também poder usar da palavra de Deus, mas os anos passam, eu louvo a Deus por aqueles que estiveram e sempre nos apoiaram. Mas uma coisa é certa, ainda bem que o vosso púlpito aqui ele é baço e não deixa os irmãos verem porque os joelhos tremem e esta responsabilidade, irmãos, mas é um motivo de grande alegria também, amém? É assim um misto de emoções, o sentido da responsabilidade, mas também é gratificante podermos compartilhar da palavra de Deus. E eu digo muitas vezes aos irmãos, eu não trago nada de novo aos irmãos, gostava que os irmãos fossem comigo e nós recebêssemos uma palavra de encorajamento de Deus para nós. Uma palavra de encorajamento ao povo de Israel, mas também acredito que é uma palavra de encorajamento para os nossos dias, para a Igreja do Senhor aqui em Olhão. E eu dizia ali em Tavira esta manhã, eu disponibilizei-me, falei com o pastor Salgado, e porque vinha sentindo este desejo de visitar as congregações e depois nunca acontecia, quando fazíamos os planos, depois acontecia alguma coisa e depois nunca dava. E então depois, inspirado pelo irmão Porfírio, aqui há uns anos ele dizia que gostava uma vez por ano visitar as congregações. Então eu falei com o pastor Salgado e disse: Senhor pastor, dê-me a oportunidade de uma vez por mês eu ir a alguma congregação do Sotavento. E então calhou, curiosamente eu estive de manhã em Tavira com os irmãos ali e foi de grande bênção e edificação para mim também. E espero, irmãos, e sei que vai ser também de edificação para mim agora, aqui com os irmãos. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Ageu, no capítulo 2, e vamos ler os primeiros 9 versículos. E enquanto os irmãos abrem, os irmãos permitam-me fazer um enquadramento para que todos possamos estar em consonância no pensamento de qual é de quando aconteceu este trecho da palavra de Deus. O povo de Israel, ele tinha ido para a Babilónia porque infelizmente o povo de Israel, ele não queria saber acerca da vontade de Deus, não queria receber a vontade de Deus, ao ponto de chegar, e o profeta Jeremias, ele escrever uma mensagem de Deus para o povo, e essa mensagem endereçada ao rei Joaquim. E quando o rei Joaquim nasceu no seu palácio de inverno, ele recebe aquela mensagem de Deus. Então, o desprezo que ele teve para com a mensagem de Deus, ao ponto de, assim que ele ia lendo aquela carta escrita por Jeremias, então ele lia uma frase e ele rasgava e deitava no fogo, lia outra frase e rasgava aquele pedaço e deitava no fogo, isto demonstrando o espírito do povo de Israel para com a palavra de Deus, para com a vontade de Deus, para com a direção de Deus. E por causa disso, então Deus permite que o povo de Israel vá para o cativeiro. E o povo vai para o cativeiro, está lá 70 anos, como os irmãos sabem, e temos aquelas passagens de Daniel, as passagens de Esdras, de Neemias. Eu costumo dizer, e digo ali aos irmãos ali em Quarteira, que para estudar o livro de Ageu, nós devíamos estudar antes o livro de Esdras para percebermos, porque isto tudo que eu estou dizendo, está lá no livro de Esdras. Então o povo, quando ele começa a fazer, no final
desse cativeiro lá na Babilónia, então Deus toca o coração de Ciro, Deus insta a Ciro a que comunicasse ao povo que deveria ser então reerguido o templo ao Deus, ao Senhor Deus lá em Jerusalém, e ele comunica isso ao povo e o povo faz e os irmãos sabem, houve este regresso do cativeiro, ele faz em 3 levas, então vem esta primeira leva com Zorobabel, depois com Esdras, depois com Neemias, mas esta primeira leva que vem com Zorobabel, eles então fazem este voto ao Senhor de vir da Babilónia para Jerusalém para reconstruir o templo de Deus. É claro, o grande templo de Salomão, ele tinha sido destruído por Nabucodonosor, tinha sido saqueado, e o rei Ciro agora até pega nessas bacias, nesses escudos e manda tudo com Zorobabel, manda também as madeiras, manda isso tudo, a provisão para que o templo ele fosse reconstruído, e agora o povo vem com Zorobabel, como nós vamos ler, e eles chegam e encontram Jerusalém, irmãos, passando assim por grandes e terríveis momentos de pobreza, os muros estavam caídos, tudo estava destruído, e além desta pobreza, além deste desprezo, havia também a oposição dos samaritanos. Os samaritanos quem eram? Eram povos que tinham sido trazidos de outras partes do império para que viessem ali, se misturassem com os restantes do povo de Israel. Para quê? Para que o sentimento de nacionalismo fosse enfraquecido. Então este povo, esta mistura, eles são os samaritanos. E quando Zorobabel ele chega e começam a obra, começam a reconstruir o altar do Senhor, o altar dos sacrifícios, começam a colocar as fundações, a levantar as paredes, a preparar então para a reconstrução. Ali estavam os samaritanos. Primeiro, eles queriam fazer uma união para que pudessem trabalhar juntos, mas Zorobabel, ele não queria essa mistura, e ele pôs essa pretensão dos samaritanos de lado, porque eles vinham para fazer uma grande obra, e então ele põe essa suposta ajuda dos samaritanos, esse ecumenismo que estava ali entrando, e às vezes nós pensamos que as coisas são novas e elas são bem velhas, são bem antigas. Esse ecumenismo, então Zorobabel mete isso de lado, e então os samaritanos o que é que fazem? Bom, já que não nos deixas participar, então nós vamos ser contra. E eles foram contra, levantaram, eles pagaram, subornaram pessoas para influenciar negativamente, para que a obra não avançasse. Eles continuamente ali empenharam-se perante o rei Ciro, o rei que tinha feito o edital para que eles regressassem. Eles tentaram ali dizendo: ó rei, este povo, eles são uns malandros, eles vão se rebelar contra ti, cuidado, sempre a minar. E é claro que com Ciro não tiveram essa resposta positiva, mas o rei que seguiu a Ciro, Artaxerxes, que não conhecia bem a situação, então dá ouvidos ao que os samaritanos eles pretendiam, e faz um edital e manda parar a obra. Então vejam que o povo hebreu, o povo judeu, os israelitas chegam à sua terra, começam a levantar ali a reconstrução do templo, mas depois todas estas situações, a pobreza, a oposição dos samaritanos, e agora este edital do rei Artaxerxes a mandar parar a obra, para que a obra parasse, então levou-os a parar a obra. E nós vemos no capítulo 1, nós vemos Deus acusando então que o povo ele parou a obra, deixou a obra parada e foi cuidar das suas
das suas próprias casas. Ele deixou a obra de Deus, ele colocou de lado o voto que tinha feito quando Ciro se levantou e perguntou quem é que iria, e eles disseram, irmãos, e esta primeira leva é toda aquela parte dos judeus piedosos, aqueles judeus mais ligados à classe sacerdotal, os levitas, são estes que vão primeiro. E então estes agora que tinham feito este voto de ir e reconstruir o templo de Jerusalém, eles são os primeiros agora a colocar esse voto em stand-by e a seguir cuidando dos seus bens. Então nós vemos que as prioridades do povo de Israel, elas estavam trocadas. Eles tinham vindo do cativeiro com a missão de reconstruir o templo, mas eles agora estão a cuidar das suas próprias casas. E o Senhor Jesus, eu sei que nós já vamos fazer a leitura, mas para que os irmãos entendam, no capítulo 1 de Ageu, no verso 2, então Deus levanta Ageu e traz esta mensagem, e vejam no verso 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vejam que o povo, ele não estava a dizer que não era necessário. O povo não estava a dizer que não ia reconstruir. O que o povo estava a dizer era que ainda não era o tempo. Mas o voto que eles tinham assumido perante Deus, a mensagem que se lhes tinha chegado por Ciro, é que eles tinham que vir e reconstruir então o templo. Então as prioridades do povo, elas estavam alteradas. Estavam a cuidar das suas próprias casas, em vez de cuidar do templo de Deus. O seu discernimento também estava errado. Eles estavam a fazer uma leitura errada das oportunidades, ao ponto de chegarem a este ponto de dizer: ainda não veio o tempo. Então o seu discernimento estava errado, a sua memória estava equivocada, a sua memória, eles não, e no continuar do texto, nós vamos ver que o Senhor, ele fala através de Ageu, dizendo então ao povo de Israel e trazendo à sua memória: semeais muito, no verso 6, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário num saco furado. Portanto, o que Deus estava a trazer e estava fazendo entender o povo de Israel é que a sua vida espiritual estava paralisada. Sabem, quando nós lemos o livro de Ageu, nós não vamos encontrar assim grandes pecados que o povo de Israel ele estava cometendo. O grande pecado que nós vemos aqui é o pecado da acomodação. É o pecado da acomodação. É isso que Deus ele está levantando Ageu para trazer uma mensagem para que eles então saiam da sua área de conforto, da sua zona de conforto. Como nós hoje ouvimos muitas vezes falar, temos que sair da nossa zona de conforto. Porquê? Porque estamos acomodados. E era assim que o povo de Israel estava. Então eles leram mal as circunstâncias quando voltaram do cativeiro. E então voltaram, e é neste enquadramento, agora em que eles tiveram 70 anos no cativeiro, e o cativeiro, irmãos, os cativeiros, algo que é comum em todos os cativeiros, irmãos, é o silêncio de Deus. Quando o povo ia para o cativeiro,
Havia um silêncio de Deus. Deus não falava com o povo. E isto devia ser, era algo que mexia. E é claro que sempre havia judeus piedosos, aqueles judeus que estavam olhando para a vontade de Deus, para a lei, olhando para a vontade de Deus. Mas estes cativeiros, eles eram sempre caracterizados pelo silêncio de Deus. Então, Deus estava silencioso durante 70 anos. O povo volta, lê mal as circunstâncias, volta para reconstruir o templo, mas por causa das circunstâncias eles param essa obra, vão cuidar das suas próprias casas. E é neste contexto que agora Deus levanta Ageu para trazer uma mensagem de despertamento. Uma mensagem de despertamento. E Deus fala através de Ageu em 4 profecias. A primeira profecia, ela está aqui no capítulo 1, em que o povo, ele é chamado por Deus a refletir, a meditar naquilo que estava fazendo. Na segunda mensagem, que é isso que nós vamos trabalhar hoje, Deus então chama o povo um encorajamento. Existem 3 mensagens maioritárias, que é: Deus chama o povo a refletir, Deus chama o povo a trabalhar e Deus chama o povo à santidade. E nós vamos hoje aqui ver uma palavra de encorajamento que Deus traz ao povo de Israel através do seu profeta Ageu, uma mensagem de encorajamento que era para o povo de Israel, mas que eu acredito que também é uma mensagem de encorajamento para nós nesta noite. Amém? Então vamos ler Ageu capítulo 2, verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. Vejam, Zorobabel era a autoridade civil, era o governador de Israel, era alguém que estava debaixo da mão do Império Persa, e estava, portanto, debaixo do reinado do rei Ciro e depois do rei Artaxerxes. Ele estava debaixo desta alçada. Zorobabel é este líder então civil. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, portanto o líder, aquele que interpretava a lei, o líder espiritual, aquele que trazia a interpretação da vontade de Deus na lei de Deus, o sumo sacerdote, e ao resto do povo. Esta mensagem não era apenas para o governador, não era apenas para o sumo sacerdote, ela era para todos. Amém? A palavra de Deus, ela é para todos. Verso 3, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? Vejam a forma como Ageu fala, irmãos. Quase que nós podemos entender aqui que Ageu deveria ser bastante idoso, porque 70 anos, parece que ele tinha visto o grande templo de Salomão. Portanto, 70 anos no cativeiro, isto agora já tinham passado 15, 16 anos, portanto Ageu já devia ser uma pessoa bastante experiente. Amém? Ora pois, verso 4, ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra. E agora vejam, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. E agora vejam o que diz o Senhor dos exércitos. Os irmãos lembram-se, agora há pouco, nós estávamos a cantar e nós cantávamos a estrofe, cantávamos o coro, cantávamos a estrofe, cantávamos o coro. E agora vejam este Senhor dos exércitos, como ele aparece aqui.
segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós, não temais. Amém? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez e daqui a pouco, e farei tremer os céus, a terra e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então Deus levanta então Ageu para trazer uma mensagem e agora uma mensagem de encorajamento para o povo, mas também uma mensagem de encorajamento para nós. Amém? A palavra de Deus, ela é atualíssima. Amém? Uma coisa muito engraçada, irmãos, e Ageu tem várias partes em que ele atesta ao pormenor dos dias. Diz o verso 1, no 7º mês, ao 21º do mês. Vejam a data de tal forma específica, foi naquele mês, naquele dia. E sabem, Deus fala sempre em momentos muito importantes. Quando a igreja do Senhor se reúne, é um momento importante. Amém? Mas Deus fala, e se nós fôssemos lá a Levítico, e eu vou correr para não dar, mas se os irmãos fossem lá a Levítico no capítulo 23, 34, os irmãos vão perceber que esta data era o quê? Era a festa dos tabernáculos. Era a festa dos tabernáculos. E este 21º dia era o quê? Era o dia final da festa dos tabernáculos. Sabem uma curiosidade? O grande templo de Salomão, ele foi inaugurado neste dia, no último dia da festa dos tabernáculos. Mas quando nós vamos lá a João, no capítulo 2, bem lá logo no início, Deus, através de Jesus, inaugura ali um novo templo. Um novo templo. Porquê? Os irmãos certamente reconhecerão, quando o João ele vai dizer, no último dia da festa, o grande dia. E agora vejam Jesus a inaugurar este templo maravilhoso. Jesus levantou-se e disse o quê? Quem tem sede, venha a mim e beba. Deus, através de Jesus, abrindo aqui agora um novo concerto para aqueles que estavam aí. E este concerto tem nos atingido, porque nós também já temos saciado em Jesus esta sede. Nós temos ido a Jesus e temos bebido desta água que produz efeitos para toda a eternidade. Então vejam que Jesus, Ele inaugura este novo tempo, esta nova época, exatamente no mesmo dia em que agora Ageu, o profeta de Deus, que recebe a mensagem. Eu não vou perder aqui tempo, mas os irmãos vejam, a mensagem não é de Ageu, a mensagem é de Deus para o povo através de Ageu. Através de Ageu. E Ageu, ele conhece a mensagem que recebeu de Deus, mas ele também conhece o seu auditório e então sabe que é ali naquele momento em que deve transmitir esta mensagem ao povo. Porquê? Porque era ali que o maior número de pessoas ia ouvir. E isto fala de estratégia. Deus, Ele dá-nos a mensagem, dá-nos a palavra de Deus, mas a estratégia a igreja tem que adotar. Amém? Ou acham que foi por acaso que Martinho Lutero vai no dia 31 de outubro lá à porta da igreja de Wittenberg, da Universidade, da Capela da Universidade de Wittenberg, e ele vai lá pregar as 95 teses que Martinho Lutero ele escreveu, atestando contra as indulgências? Acham que é por acaso que ele vai lá na noite de 31 de outubro ter esta ação? Não é. Fala de estratégia. Porquê? Porque ele sabia que no dia 1 de novembro
um dia tão especial para a religião tradicional, ele sabia que naquele dia um grande número de pessoas iria vir ali e aquela porta daquela igreja era como que o jornal das 8. Irmãos, os irmãos têm aqui o culto às 8, mas há 15 dias atrás, o dia das eleições, quase que eu sei que a maioria dos irmãos que foi para casa, a primeira coisa que fez, se não estava já ligada por causa dos familiares, foi chegar a casa às 8 da noite e ver, ora deixa lá ver quem é que ganhou. Porquê? Porque às 8 da noite é quando se transmite, quando o Presidente da República vai dizer e vai convocar novas eleições. Quando é que ele transmitiu? Não foi no Jornal das 8, não foi no Abrir. Exatamente, Martinho Lutero faz o mesmo. E exatamente Ageu faz o mesmo. E irmãos, isto deve ser um grande ensinamento para nós. Nós temos que ser verdadeiros estrategas. A palavra de Deus, a vontade de Deus, a mensagem, essa é a mesma. Agora o que muda são estratégias. Amém? Então Deus, ele levanta então Ageu. E Ageu traz esta segunda profecia. Porquê? Como eu estava dizendo, o livro de Esdras é muito importante a gente lê-lo para entendermos o quê? Deus estava a denotar aqui uma certa tristeza, um certo desânimo no povo. Vejam aqui no verso 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada aos vossos olhos comparada com aquela, a primeira casa, o grande templo, o grande templo levantado por Salomão? Então Deus detecta aqui uma tristeza. Então Deus traz uma palavra de encorajamento para o povo. O povo necessitava de um encorajamento para voltar e pôr-se a trabalhar, para fazer a obra. Então, nós vemos, irmãos, e o porquê? Então, como eu estava dizendo, nós vamos a Esdras e nós vamos compreender que no dia em que começa a reconstrução, havia um misto de emoções. Olha, já parece quase eu aqui no início estava a dizer que isto é um misto de emoções. Os joelhos tremem, irmãos, eu já tenho a camisa molhada, porque é da responsabilidade, mas é um sentimento de alegria tão grande. Mas naquele tempo, irmãos, era quase parecido. Porquê? Porque os irmãos mais idosos, os judeus mais idosos, aqueles que tinham contemplado o grande templo de Salomão, esses agora, ao olhar para aquele templozinho, coitado, comparado com o grande templo de Salomão, era assim quase como um templozinho pequenino, tão simples. Irmãos, eles agora choravam. Eles choravam de tristeza porque lembravam o primeiro templo. Mas diz a palavra de Deus que os jovens que não tinham visto, que nunca tinham... Irmãos, naquele tempo não havia smartphones, não havia câmaras digitais, fotografias, naquele tempo não havia nada disso. Havia a nossa mente, as imagens eram gravadas aqui, eles tinham melhor cabeça que nós hoje. Então, naquele tempo, então os mais novos que não tinham visto o primeiro templo, eles apenas viam as ruínas e eles agora olhavam para aquilo e eles exultavam de alegria, eles exultavam de alegria porque uns choravam, os outros riam, e diz a palavra de Deus lá em Esdras que era um misto de emoções, era um barulho que se levantava. Mas agora então Deus, ao ver e o que estava a acontecer é que aquele misto de tristeza dos mais experientes estava a contaminar os mais novos, e então agora Deus levanta Ageu para trazer uma mensagem e dizer que o primeiro templo, o ouro, a prata, a sua grandiosidade era realmente o que interessava, mas neste segundo templo, o que interessava era o aspecto espiritual, era aquilo que ele representava. Era a segunda glória o templo do segundo templo, ela seria maior.
a glória do segundo templo, ela seria maior do que a glória do primeiro templo. Porquê? Porque era uma representação, o interesse era diferente. E, irmãos, isto deve ser um ensinamento para nós. Deve ser um ensinamento para nós, para quê? Irmãos, nós às vezes damos mais valor ao exterior. Damos mais valor àquilo que se vê. E o primeiro templo era tão maravilhoso. Estima-se, irmãos, que só em ouro aquilo tinha para ali 600 talentos de ouro. Aquilo tinha para ali quase 2 toneladas de ouro, irmãos. E agora, aquele primeiro templo que tinha sido levantado pelo Estado, com todos os... Salomão agora colhendo e aproveitando os contactos e os do seu pai e tudo, e municiando-se do melhor para levantar aquele templo. E este templo agora, ele está a ser levantado por camponeses, por agricultores, por pessoas que não tinham a mesma. Então isto levava-os a chorar, a ficar tristes, porque a glória do outro. Então, irmãos, e nós começamos a olhar para isto, mas o que está por fora é que interessa. E Ageu, ele vem dizer: o que interessa é que a glória do segundo templo será muito maior. É o interior que interessa, porque era neste templo que o verdadeiro Deus, o Deus encarnado, ele iria entrar. Através do Senhor Jesus, ele iria entrar ali. Então nós devemos aprender isto, que às vezes não é o exterior que importa, é o interior. A palavra de Deus, e Deus, ele não procura adoração. Ele procura verdadeiros adoradores. Amém? Amém? Então, Deus detecta este desânimo, e agora, irmãos, tal e qual um médico psicólogo, ele passa um tratamento motivacional ao povo de Israel. E ele faz-lo através de 4 passos. Irmãos, este encorajamento, ele vem... Deus usa primeiro através de uma ordem divina. Verso 4, vejam: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, esforçai-vos. Irmãos, nós só podemos animar alguém a esforçar-se, alguém que está acomodado ou que está desanimado. Porque se uma pessoa não está acomodada, se uma pessoa não está desanimada, é muito complicado o irmão dizer para ele se esforçar, porque ele está-se a esforçar. Então Deus, ele só chama, ele só leva a trazer esta mensagem poderosa e esta ordem divina de: esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, esforce-se o povo e trabalhai. Amém? Então porquê? Porque eles estavam acomodadas. E sabem, e Deus está trazendo, irmãos, e é interessante. Os irmãos sabem, quando Davi ele está a passar os planos do templo a Salomão, porque Davi ele teve aquele desejo de construir então o templo, mas Deus disse: não, essas mãos têm muito sangue, vai ser o teu filho. Então Davi manda ali preparar os projetos, e ali os projetos de especialidades, manda aquilo tudo. E quando ele está a passar este processo, o processo de obras, quando está a passar esse processo a Salomão, o que é que Davi diz ao seu filho? Esforça-te e tem bom ânimo e faz a obra e trabalha. Essa era a palavra de Davi para o seu filho Salomão. Mas aqui agora, não é Davi que dá essa ordem, é o próprio Senhor Deus, através de Ageu, que dá esta ordem: esforçai-vos e trabalhai e fazei a obra do Senhor. Amém? Então havia este encorajamento, ele começa por esta ordem divina: esforça-te, Josué, esforça-te, Zorobabel, esforce o povo. E diz a palavra do Senhor, então logo a seguir, porquê? Porque eles tinham a garantia da sua presença, que Deus estaria com eles. Vejam lá no final do verso 4:
porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a promessa que eles tinham, era a garantia da sua presença. Irmãos, e só com a presença de Deus é que nós vamos poder lutar e resolver os traumas do passado. Só com a presença de Deus é que nós vamos poder lutar com os problemas do dia-a-dia, com as lutas do dia-a-dia, com as lutas do presente. Só com a presença de Deus é que nós vamos poder lutar e tratar com os desafios do futuro, aquilo que ainda está para vir, é com a presença de Deus. Irmãos, eu li há algum tempo uma biografia de David Livingstone, um dos grandes missionários ingleses que foi para a África, e algum médico, alguém de muitas posses, de grandes famílias, então ele dispensa, ele sai e deixa todo esse luxo lá na Inglaterra, no Reino Unido, e ele vai para a África para anunciar, para levar a mensagem de Deus. E a certa altura ele tem a infelicidade num encontro com um leão, ele ficou gravemente afetado num braço e ele volta então para recuperar lá no Reino Unido, e ele tem aquele tempo de recuperação e gozando então de todo o apoio médico, porque ele próprio era médico, mas também de muitas posses. Então ele recupera, e assim que ele recupera, a primeira coisa que ele faz, marca a viagem e vai ele outra vez para a África. E alguém quando lhe pergunta, mas porquê? Mas porquê é que tu abandonas todo o luxo, todo o bem-estar, toda a civilização para ir lá para a África para anunciar? E a resposta dele era isso mesmo: irmão, eu vou por causa do senso da presença de Deus na minha vida. E quando nós temos este senso de vivermos na presença de Deus, irmãos, nós seguimos vitoriosos. A presença de Deus é o que interessa, irmãos. A presença de Deus é o que interessa. O salmista, ele dizia: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Porquê? Porquê? Por causa da presença de Deus, porque tu estás comigo. Isso é o que interessava, irmãos. Então eles tinham esta promessa maravilhosa, a garantia da sua presença, porque eu estou convosco. Amém? E depois Deus traz o terceiro passo deste tratamento psicológico e de trazer encorajamento ao povo. Ele faz-lo através, irmãos, de relembrar a promessa que tinha feito ao povo de Israel. Verso 5: segundo a palavra que concertei convosco. Que concerto é este? Que palavra é esta? Irmãos, íamos lá atrás a Êxodo, e quando o povo, quando Deus ele fala com Moisés para que tragam então as ofertas alçadas, para que se edificasse um templo, para quê? Diz a palavra do Senhor a certa altura: e eu habitarei no meio do meu povo. É a presença de Deus. E então Ele prometeu que estaria conosco. E agora, irmãos, o templo ele está a ser reconstruído. Porquê? Porque o povo de Israel, ele ouve por Ageu, vem a palavra de Deus e chama o povo ao trabalho. E eles voltam logo a reconstrução do templo. E agora vejam o cumprimento. Porque Deus é maravilhoso, e nós já cantamos isso hoje. Ele é fiel à sua palavra, irmãos. Ele é fiel à sua palavra. Vejam. O templo começa a ser começa a ser reconstruído, e ele diz que eu vou estar no meio de vós. Os irmãos, vejam o senso de responsabilidade que nós temos, irmãos. Quando nós viramos as costas para Deus, quando nós renegamos a vontade de Deus, mas quando nós atendemos à voz do seu Santo Espírito, nós nos voltamos para Ele, Ele está lá de braços abertos.
Eles tinham abandonado a vontade, eles tinham abandonado o voto que tinham feito de ir e reconstruir o templo. Eles estavam a cuidar das suas próprias casas. Mas agora, quando a palavra de Deus chega através de Ageu, eles voltam atrás e voltam a reconstruir o templo. E eles têm esta garantia, porque ele é fiel à sua palavra, de que ele estaria ali para cuidar deles. Através do quê? Do seu Santo Espírito. Verso 5. Segunda palavra, concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós. O consolo do seu Espírito, irmãos. Eles estavam a enfrentar muitos problemas. E as dificuldades. Irmãos, se eles tinham desculpa para abandonar a obra que se tinham proposto, tinham a oposição dos samaritanos, tinham a pobreza, tinham todas aquelas dificuldades, e agora tinha chegado um novo edital do rei Artaxerxes. Então eles diziam: não, ainda não é tempo. Eles tinham muitas desculpas, apresentavam várias razões. Mas, irmãos, Deus vem e diz-lhes e relembra-os: não precisais de ter medo, porque tendes o meu Espírito. Porque tendes o meu Espírito, o consolo do seu Espírito. E quantas vezes, irmãos, nós como igreja ficamos em situações difíceis, ficamos em situações muito complicadas, e essas situações causam em nós medo, mas a promessa da presença do seu Santo Espírito é a mesma para nós, e Ele está connosco, nos revestindo, nos encorajando e seguindo vitoriosos até ao fim. Amém? É neste mesmo enquadramento que depois Deus ele pega em Zacarias para trazer uma mensagem a Zorobabel, e exatamente aquela mensagem que é muitas vezes referida: Zorobabel, não é por força nem por violência, mas por quê? É pelo meu Espírito. Amém? O consolo do seu Espírito leva a igreja a avançar. Quando nós estamos revestidos do Espírito de Deus, irmãos, não há problemas que venham à vida da igreja, porque ela segue vitoriosa até ao fim. Caso dos discípulos, 3 anos do ministério de Jesus na terra. O seu mestre, o seu mentor, morre. É levado à cruz, morre. Ressuscita, mas eles sentem-se agora sozinhos, sentem-se com medo, as situações, então eles agora fecham-se no cenáculo. Mas quando eles recebem o poder do Espírito Santo, eles saem vitoriosos até aos confins da terra, e nós temos sido alcançados por esta mensagem de salvação. A igreja cheia do Espírito de Deus, ela avança sem nada temer. Amém? Nada se levanta. Porquê? Porque temos a vitória garantida. Verso 6, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez e daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. O que Deus está a transmitir ao seu povo é que Ele é o Senhor dos exércitos, que é Ele quem domina tudo e domina todos. Amém? Temos a promessa de uma vitória garantida, irmãos. Havia muita oposição, havia muitas dificuldades, havia muitas situações contra, mas Deus ele vem dizer através de Ageu que quem domina tudo e domina todos é Ele. Sabem, os irmãos, vejam, aquele império ali caiu, logo o Império Babilónico caiu, levantou-se o Império Grego, caiu, mais tarde levanta-se o Império Romano, caiu também. Mas o Império do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, esse é vitorioso até ao fim e vai levar a sua amada até ao lugar celestial que Ele foi preparar. Amém? Então esta é a promessa, a vitória, ela é garantida. E se Ele garante essa vitória, Ele também provê o sustento para que ela aconteça. Verso 8, minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Eles vieram para reconstruir o templo
E por causa de todos aqueles problemas, então a obra parou. A obra parou e agora Deus levanta Ageu para trazer esta mensagem e o povo atende à mensagem de Deus, o povo atende à vontade de Deus e começa a reconstruir o templo. Mas é claro, surge sempre o pensamento: e como é que o vamos fazer? Como é que nós vamos fazer a obra? Oh, irmãos, irmãos, olhem, eu dou-lhes até o meu exemplo. Eu hoje estava a falar ali com o irmão Tomás. O irmão Tomás era diácono em Quarteira. E os irmãos sabem que ele mudou para Tavira. E eu estava a falar com ele acerca do dia em que a casa de oração em Quarteira ela foi levantada. E eu estava-me a relembrar, irmãos, que a igreja do Sotavento comprou ali e preparou aquele espaço ali em Lolé. Irmãos, e eu lembro-me, o irmão Fonseca deve-se lembrar melhor do que eu, porque pastoreava lá na altura, mas eu lembro-me, irmãos, muitas vezes de pensar assim: pois agora Lolé, pois agora gastou-se o dinheiro todo em Lolé e Quarteira continuava naquela casinha com 30 metros quadrados, ali a abarrotar e agora, mas agora já não vai haver, e havia este pensamento. Irmãos, o homem, ele pode pensar que domina alguma coisa. O dinheiro, ele está nas outras mãos. Mas quando Deus, ele toca nos corações, o dinheiro, ele aparece. O que fazer agora? Como é que vamos agora reconstruir? A resposta de Deus agora chega e diz: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. E hoje acontece exatamente a mesma coisa. Tanta coisa que é necessário fazer e às vezes vem um pensamento: mas como? E a resposta é a mesma: minha é a prata e meu é o ouro. Irmãos, eu lembro-me muitas vezes, não sei se foi o meu pai que contava esta história, daquele irmão que chegava todo empolgado no culto de ceia lá na igreja e ele diz: irmãos, tenho duas notícias estrondosas para dar aos irmãos. É que Deus já nos concedeu o dinheiro para levantarmos o grande templo da casa de oração. E todo o povo exaltava e glorificava a Deus, ficava estonteante. E ele diz: bom, agora vem a segunda notícia estrondosa, é que o dinheiro está no vosso bolso e Deus tem que tocar no vosso coração. Minha é a prata, meu é o ouro. Irmãos, quando a obra de Deus ela necessita, quando o povo de Deus confia e espera no Senhor, Deus abre as portas para que os recursos cheguem. Amém? Deus, ele é aquele que provê a sua igreja. Irmãos, deixando-nos, e já para terminar, deixando-nos esta promessa maravilhosa da glória de Deus entre o seu povo. Verso 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Porquê? Os irmãos sabem, porque eu já expliquei, porque é que a glória do segundo templo seria maior que a primeira? Porque na primeira o que importava e a suntuosidade do templo era o ouro, era aquele templo maravilhoso que Salomão tinha levantado, mas agora a glória deste segundo templo estava naquele que haveria de vir, no Senhor de todo o ouro, de toda a prata, que iria entrar ali. Depois, um templo que depois, como João diz, um templo que foi embelezado por Herodes durante 46 anos, e o Senhor dos Senhores, ele adentra por ali dentro, então trazendo maior glória a este templo. Questão: porque é que a glória do segundo templo seria maior, irmãos? E a resposta é em dois aspectos, só para terminar, irmãos, desculpem-me o tempo, só para terminar. Porquê? Por causa da presença de Deus. Irmãos, neste segundo templo entraria o Deus encarnado, aquele que reina e vive para todo o sempre. Mas no segundo aspecto é que neste segundo reino haveria a oferta de Deus, a paz
do Senhor Jesus. E que paz é esta? A paz que Ele conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Aleluia! Esta paz que é uma paz relacional, uma paz que nos atinge e que nos leva a relacionar-nos com Deus, a paz com Deus, a paz com os outros, com os irmãos, aqueles que nos rodeiam, mas também aquela paz conosco, com nós próprios, aquela paz interior. Mas também esta paz é uma paz experimental. Como Paulo ele diz, quando ele diz lá aos Filipenses, esta paz é aquela que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Aleluia! Em Cristo Jesus. Esta paz, ela guarda o nosso coração e guarda a nossa mente. Amém? E Paulo ele vai dizer aos Efésios que Jesus ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. E esta paz hoje está disponível para todos aqueles que a quiserem. Hoje o templo de Deus, irmãos, não são paredes, não são tetos, não são bancos almofadados. Não é nada disto, irmão. O templo de Deus és tu e eu. É em nós. É em nós que Deus habita. É em nós, amém? Então que Deus nos possa abençoar, porque este Deus maravilhoso, Ele é grande que nem os céus podem contê-lo, mas Ele também se torna pequeno e reside cá dentro. E se tu ainda não tens esta experiência com Cristo, Ele quer te dar esta paz hoje mesmo. Se tu ainda não gozas desta paz que a maioria que nós estamos aqui, nós gozamos, porque um dia nós cremos no Senhor Jesus e cremos e nós havemos crido que éramos pecador, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e que estávamos caminhando para o inferno, mas aprova Deus salvar-nos. Se tu ainda não tens esta paz, hoje é dia de salvação. Convida o Senhor Jesus a vir e habitar no teu interior, no teu coração, e Ele vai fazer uma grande obra, transformando a tua vida para a sua exaltação. Deus, eu louvo o teu nome. Te agradeço, Jesus amado, pela tua graça, pela tua misericórdia. Louvo o teu nome, meu Senhor, pela presença do teu Santo Espírito. Te agradecemos, meu Senhor, pela tua palavra e aquilo, meu Senhor, que pela minha incapacidade eu não consegui transmitir, que o teu Santo Espírito possa aplicar às nossas vidas, que a tua presença ela se faça manifestar no nosso ser e ajuda-nos, meu Senhor, a procurarmos vivermos vidas santas, contando com o teu auxílio, sendo encorajados por ti até aquele dia em que vens buscar a tua igreja, e ajuda-nos, meu Senhor, a estarmos preparados para esse momento em que num abrir e num fechar de olho nós nos vamos encontrar na tua presença e que nós possamos encontrar como nosso Salvador amado. Meu Senhor, toca, abençoa, dirige, meu Senhor, a tua igreja nesta cidade de Olhão. Meu Senhor, toca, confronta, meu Senhor, e anima, meu Pai, para que a tua igreja ela possa sair vitoriosa, testificando que tu és o Deus provedor, que tu és o Deus que garante a chegada segura, tu és o Deus que está ao nosso lado nas dificuldades, e meu Senhor, ajuda-nos a vivermos na tua dependência. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus e para a tua glória. Amém.